Olá, eu sou Andréa Tavernaro, professora de literatura, e hoje analisaremos poemas escolhidos de Gregório de Matos, numa seleção feita pelo José Miguel Wisnik. Bom, este livro ele vai estar em duas listas. Ele vai estar na lista da FUVEST e na lista da UEL. Só que, na nossa análise de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a UEL, sobre a prova da UEL, já que na prova da FUVEST nós falamos sobre Quincas Borba. Então, vamos começar? Começando falando um pouquinho da prova da UEL, que sofreu uma mudança. Bom, a prova da UEL, ela vai ser feita em uma única fase, é uma fase objetiva, onde nós teremos ali 36 questões que são de conhecimentos gerais. Depois nós teremos mais 10 questões que vão ser de língua portuguesa e de literatura. E mais 4 questões que vão ser de língua estrangeira. E a gente não pode esquecer que temos uma redação, então ela vai ser em uma única fase. É um modelo diferente por conta da pandemia, né? Antes a UEL, ela trazia uma fase onde trazia apenas as questões de conhecimentos gerais, e língua portuguesa e literatura, ela entrava num segundo momento. Mas, devido à pandemia, eles optaram por mudar. A lista da UEL, ela traz algumas obras clássicas, né? Uma diversidade de gênero literário também. E nós não podemos esquecer que a UEL é uma universidade do Paraná. E ela sempre traz ali algum autor do Paraná, da região de Curitiba ou de própria Londrina. Ela sempre tenta dar uma ênfase à literatura local. Então, é uma lista que temos que ficar de olho, porque sempre vai ter um nome que, às vezes, ele não é tão conhecido assim do grande público. Então, agora, nós vamos começar a nossa análise da obra. Bom, a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: até agora vimos um livro que tinha lá uma narrativa, que tinha toda uma estrutura, um enredo. E agora, é poesia, eu vou ter que decorar todos os poemas que estão neste livro? Como é que vai ser isso dentro da prova? Não, não é assim que funciona, tá? A gente não precisa decorar todos os poemas. Todas as listas de leitura, elas vão trazer o gênero lírico, tá? Então, a gente vai ter ali uma coletânea de poesia. Pode ser de Carlos Drummond, pode ser de Camões, né? Neste caso aqui, temos o Gregório de Matos. E não precisamos decorar tudo isso de poesia, porque é muita coisa realmente. A própria prova, quando a gente trabalha com gênero lírico, ela vai trazer o poema para que você leia e analise. Mas é importante a gente prestar atenção em alguns quesitos. Bom, primeira parte que nós devemos nos atentar ao período literário que essa poesia faz parte. E quando a gente fala de Gregório de Matos, nós estamos falando de barroco brasileiro. Estamos falando de século XVII, mais conhecido também, ou muitas vezes chamado de seiscentismo. Então, tanto faz a gente falar de barroco ou seiscentismo, isso pode acontecer, o texto seiscentista ou o texto barroco. E quando a gente fala de barroco, seiscentismo, algumas coisas elas têm que vir à nossa mente, como, por exemplo, o contexto histórico que estamos vivendo. O principal marco que nós temos do barroco é a Contra-Reforma. O que seria essa Contra-Reforma? É uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. Isso vai se manifestar principalmente no meio artístico. Outras características que nós temos dentro desse contexto histórico, social e econômico é o desenvolvimento do mercantilismo, a expansão do absolutismo, e não podemos deixar de esquecer que aqui nas Américas vivemos o colonialismo, que vai ser bem forte nessa temática dentro das poesias do Gregório de Matos. Bom, temos que lembrar que o barroco ele inicia no Brasil em 1601. Nesse período, nós estamos vivendo o ciclo do açúcar. E o principal polo que nós temos aqui é a Bahia, que vai ser constantemente ali mencionada, né? E até mesmo alvo de crítica na poesia do Gregório de Matos. Quando nós falamos em barroco,
algumas concepções elas têm que vir à mente. Por exemplo, a gente entende que o barroco ele vai trazer um dualismo ideológico, né? Ela vai trazer um contraste. A gente vai ver muito essa questão dividida entre as questões antropocêntricas e questões teocêntricas. E isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ver refletido dentro da escrita do Gregório de Matos. Outras questões que nós temos, o barroco ele vai trazer um dualismo ideológico dentro da própria escola. Bom, a gente quando analisa as escolas literárias, a gente sempre vai ver que ela vai trazer uma perspectiva, uma proposta. O barroco ele vai trazer duas, onde nós vamos ter o cultismo e o conceptismo. O cultismo ele vai trabalhar a questão do sensorial e da descrição. O conceptismo ele vai trazer as questões mais racionais e a questão mais argumentativa. Então vamos resumir assim. O cultismo ele vai trabalhar muito mais a questão estética, a questão descritiva, e o conceptismo ele vai trabalhar muito mais a questão da ideia, da lógica. Outras questões que nós vamos ter que sempre procurar dentro de um texto barroco são os jogos de contradições, né? As antíteses, os paradoxos, que são bem fortes dentro dessa proposta. O barroco, ele vai ser uma escola de excesso, né? Então, a gente vai ver que ele vai trazer uma linguagem extremamente rebuscada, cheia de ornamentos, cheia de adjetivação, né? Com muitos excessos. Além disso, além desses excessos dentro da linguagem, a gente vai ter muitas repetições, e repetições que vão dando volta, parece que a gente sempre está falando da mesma coisa e não sai daquele cíclico, a gente entra numa redundância. E outro ponto que nós temos é que a poesia barroca ela vai ser considerada uma poesia hermética, de difícil compreensão. Muitas vezes, por conta dessa linguagem um pouco mais rebuscada, né? Por conta desses jogos de contrastes e de paradoxos que nós vamos ter, né? E muitas vezes por conta do tema. Em relação aos temas da poesia barroca, a gente vai ter muita a questão do conflito religioso. É muita essa questão de salvação, pecado, né? A gente vê que o homem o homem barroco é um homem em conflito, em questionamento, né? E a gente vai ver muito um tom de angústia, né? Uma angústia que envolve essa questão mística, essa questão da salvação. É um homem que busca a salvação, porém, ao mesmo tempo, ele vê que a vida é muito efêmera, e aí a gente tem a questão existencialista deste homem, de buscar os prazeres já que a vida é efêmera, né? E nós temos também uma angústia voltada mais para o campo do erótico, onde nós vamos ter ali, né, o contraste entre o prazer e o pecado e a santificação. Então, este homem barroco, eu falo que é um homem um tanto quanto bagunçado, é um homem redundante, é um homem cíclico, é um homem que ele traz muito mais dúvidas e questionamentos do que certezas. É um homem que se opõe ao homem clássico que nós tínhamos lá no classicismo, onde já trazia um teor mais objetivo, lógico e claro. Bom, falando um pouquinho dessa figura que é o Gregório de Matos, que é o principal nome do barroco brasileiro, e não só do barroco brasileiro, mas até do barroco português, porque a gente vai ter que adentrar um pouco na parte biográfica do Gregório de Matos para entender, né? A gente tem ali mais ou menos a data de nascimento dele, não se tem certeza, a gente fala de 1633, 1636, e a data de falecimento dele é de 1695. Eu vou ler o prefácio que nós temos aqui no livro, né, onde ele traz um esboço biográfico sobre a formação do Gregório de Matos e da família. Então, ele fala assim, ó:
Gregório de Matos e Guerra foi o terceiro filho de um fidalgo da série dos escudeiros em Ponte de Lima, natural dos Arcos de Valdevez. Estabelecido no recôncavo baiano como senhor de canavial, cerca de 130 escravos de serviço e 2 engenhos. O mais velho dos 3 varões, Pedro de Matos, foi expulso da Companhia de Jesus por escândalos amorosos. Não deu certo no estudo de jurisprudência e foi ser feitor nas fazendas do pai, mantendo-se, no entanto, destro sofista, como diz a biografia de Gregório feita pelo licenciado Manuel Pereira Rabelo. O segundo, Eusébio de Matos, orador admirado por Vieira, teve também complicações com a ordem jesuítica, da qual foi expulso, mas a lira dos matos incultos da Bahia foi realmente enriquecida no terceiro nascimento, o de Gregório, em 20 de dezembro de 1633 ou 36, que recebeu por acréscimo o sobrenome materno de Guerra. Então, a gente percebe que já dentro da bibliografia, né, da biografia da família Matos e Guerra, uma movimentação desses irmãos. Só para vocês terem uma noção, o Gregório de Matos ele vai receber uma alcunha de Boca do Inferno. Bom, com um apelido desse, a gente meio que entende, né, o que seria, né? Esse Boca do Inferno seria por conta, né, do teor crítico que ele faz à sociedade baiana. Então, o Gregório de Matos, na época em que viveu, ele criticava a sociedade baiana desde a base até a parte mais alta da pirâmide, passando pelos governadores, pela igreja, por todas as instituições sociais. Isso daí era bem forte ali na temática do Gregório de Matos. Mas, pegando esse livro aqui, e como o José Miguel Wisnik selecionou, a gente tem que entender que, para a gente ler e analisar um poema do Gregório de Matos, a gente vai ter que passar por 5 etapas. Então, vamos ver quais são essas etapas. Bom, a primeira linha que nós temos aí dentro desse trabalho do Gregório de Matos vai ser os poemas que vão ser nomeados como lírico-amorosos. Bom, o que seriam esses poemas líricos amorosos? Eu tenho aqui, ó, ele fala assim: a lírica amorosa de Gregório de Matos, por sua vez, tematiza basicamente os choques entre os ascetismos e sensualismos, espírito e matéria, fazendo os contrários passarem por uma espécie de transformações e aproximações que o faz inesperáveis. A mulher, como anjo e flor, espírito e matéria, acaba sendo convertida de antítese em paradoxo. Então, dentro dessa proposta lírica amorosa do Gregório de Matos, a gente vai ter essa mulher como uma figura meio que contrastante. Ao mesmo tempo que ela tem uma imagem de uma santa, de uma figura celestial, ela também vai apresentar essa figura de uma mulher mais carnalizada, de uma mulher que provoca desejos, que provoca ali o eu lírico do poema. Continuando essas linhas que compõem a obra do Gregório de Matos, a segunda linha, que seria uma das mais importantes, seriam as poesias satíricas. O que são essas poesias satíricas? São poesias de críticas, são críticas pesadas mesmo, né? Por exemplo, a gente vai ter, às vezes, muito uso de palavras de baixo calão, palavrão, é bem comum, tá? Então, não se assustem se vocês pegarem uma prova e encontrarem algum tipo de palavra obscena, tá? O Gregório, ele tinha essa característica de ter uma obscenidade dentro dessas poesias satíricas, né? E é até interessante porque depois a gente vai contrastar com as poesias religiosas, onde a obscenidade ela não deve existir, né? É bem esse universo do homem barroco, do mundo barroco. Então, dentro dessa poesia satírica, ele criticava os setores da sociedade, né? Então, ele criticava desde o clero, da falsa moralidade religiosa, né? Alguns vigários, padres, freiras, né?
Então, ele criticava aquele setor, criticava ali os mais nobres, né, as pessoas que exploravam ali a condição de mão de obra, e ele criticava também os mais simples, né, ali os negros, mulatos que já existiam. É interessante pensar que o Gregório ele já traz dentro da sua poesia algumas falas sobre o processo de miscigenação no Brasil, né, principalmente na Bahia. Então, ele já traz essa figura do brasileiro miscigenado, né? Então, ele já começa a trazer isso como parte da nossa construção como povo brasileiro. Então, essas poesias, elas são extremamente críticas, existe um tom de denúncia, onde ele faz ali denúncia de personalidades, de políticos, né, sobre como funcionava ali o sistema da sociedade baiana, e ele não deixa nada, né, encoberto, ele cita até nomes, ele expõe ali as pessoas. Daí que veio o seu apelido, né, Boca do Inferno. Isso faz com que ele se torne uma pessoa não tão, né, tão querida ali no meio da sociedade baiana, né, por conta dessas poesias satíricas de denúncias. Bom, a terceira linha é uma linha talvez não tão comum, né, não tão estudada na escola. Quando a gente fala de barroco e gregório, a gente sempre fala, né, das poesias lírico-amorosas, das satíricas e das religiosas, mas essa linha talvez ela não aparenta. A gente chama de poesia encomiástica, né? Que vem de encômio, que seria um elogio, uma espécie de elogio. Então, contrariando ali as poesias satíricas, o Gregório ele vai fazer poesias de elogio, principalmente elogio a grandes personalidades, políticos, né? Então, é uma poesia que vem ali de oposição à poesia satírica. Lembrando que estamos falando de barroco, né? Então, essas oposições elas acabam acontecendo. Isso é o homem barroco, isso é o universo barroco. Bom, uma outra linha que nós temos é a linha da poesia religiosa. Essa poesia religiosa ela é bem estudada, né? A gente geralmente vai trabalhar muito mais as questões, talvez, cultista, do sensorial, da descrição, né? Se bem que o Gregório de Matos, ele traz esses dois universos, ele trabalha tanto com a ideologia do cultismo, como com a ideologia do conceptismo, mas dentro dessas questões da poesia religiosa, ele traz muito mais essa questão do sensorial, né? Então, essa poesia religiosa, a temática vai ser a fé cristã, né? Ele vai fazer muita referência a texto bíblico, a gente tem muita questão da imagem dos santos, né? A gente vai ter muitos questionamentos e pedidos de perdão, né? A gente vê muito essa questão do pedir perdão. Então, o Gregório de Matos, né, como um homem, né, que produz um texto onde nós temos o lírico amoroso, né? Depois a gente vai ter o satírico, depois a gente vai ver as poesias eróticas, né? Dentro dessa poesia religiosa, ele trabalha ali a sua criação católica cristã, onde ele pede perdão pelos seus pecados, ele exalta a figura de Deus, a figura dos santos, né? Então, a gente tem toda essa questão, tá? Geralmente, a gente tem ali sonetos, né? Na sua grande maioria, não tô falando que todos são, né? E é importante, gente, quando vocês forem ler esses poemas, se atentarem aos títulos, né? Então, sempre leiam o título, porque o título da obra do Gregório de Matos, do poema, é como se fosse uma síntese do que ele quer falar. E lembrando que a poesia barroca, ela tem uma questão de dificuldade de compreensão. Então, muitas vezes vocês vão ler o poema e parece que vocês vão estar andando em círculo. Às vezes, a leitura do título, ela dá, né, uma clareada, ela consegue fazer com que vocês tenham uma compreensão, uma percepção melhor do poema, tá bom? Então, a minha dica
quando vocês estiverem lendo o Gregório, leiam o título, não se esqueçam disso. E não se esqueçam que ele é barroco. Tentem buscar essa essência barroca, né? As figuras de linguagem do barroco, como a antítese, o paradoxo, né? A gente vai ter muita questão da hipérbole, do exagero, o hipérbato, que é a inversão da ordem sintática da frase. Então, busquem essas figuras de linguagem para que vocês consigam, às vezes, consigam ter ali uma maior percepção e compreensão do texto barroco. Lembrando, se é uma poesia religiosa, a gente vai ter a temática católica cristã, né? Ali sendo trabalhada. Bom, por último, nós temos uma outra linha do Gregório de Matos, que é a poesia erótica, né? Então, gente, poesia erótica, esperem de tudo, né? Então, esperem linguagens mais de baixo calão, palavrões, um linguajar mais vulgar. Esperem também uma exposição da mulher, principalmente da mulher, né? Uma exposição do corpo, da questão do sexo. O sexo vai ser extremamente exposto, né? A carnalidade, né? Como se fosse um desejo, né? Então, ele vai trazer muito essa questão, tá? Lembrem-se só que a poesia erótica, ela não é a poesia lírico-amorosa. A lírico-amorosa, ela tem a questão do sentimento, né? Do amor. Ainda que tenha o contraste que eu falei pra vocês, né? Da mulher, ora ali, ela ter essa questão mais santificada, angelical, mas ora ela atentar mais carnalmente. Agora, quando a gente fala da poesia erótica, ele vai trazer ali, né, poemas que ele fez ali as suas amantes, as prostitutas que ele andava, né? Então, ele tem uma exposição desse corpo, dessa mulher, né? Uma posição mais erótica, tá? Aí não entra sentimento. E existe até, né, dentro das poesias eróticas, né? Uma exposição e críticas, né? A muitas prostitutas e outras figuras que estavam ali presente na sociedade baiana. Então, temos aí essa vertente também. Então, esperem também algumas palavras mais baixas, uma temática bem forte aí, né, para esse teor, certo? Bom, eu espero que vocês tenham tido uma noção, uma percepção de como ler, né, um poema do Gregório de Matos. E aí, só para ilustrar, eu queria ler um poema para vocês, para que a gente entenda essa questão de dualidade, de jogos, de contrastes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse poema. Então, eu vou ler para vocês um soneto. É um soneto que está dentro da linha lírico-amorosa, onde, né, ele exalta a figura de uma mulher aqui, que aparece algumas vezes em outros textos, que é a figura da dona Ângela, né, Angélica, que a gente vai ter. Então, ele fala assim, ó: rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se, temendo perder por ousado. Esse é o título que eu falei para vocês, que muitas vezes ele ajuda bastante, porque a gente fica meio perdido. Então, vai lá no título, que eles geralmente são títulos longos e bem autoexplicativos. Então, ele começa o soneto assim, ó: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que não a cortara, de verde pé, da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólico azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tenta e não me guarda. Então, neste poema aqui, né, lembra que é um soneto, tá? Isso também é importante, né? Vocês identificarem a estrutura de um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Geralmente, os sonetos eles vão apresentar 10 sílabas métricas. Isso também é importante dentro da proposta barroca, tá? Porque o barroco, ele tem um apreço pela forma também, né? De como isso daí é apresentado, né? E o soneto, ele vai trazer a questão da forma clássica, né?
e um trabalho, né? Fazer um soneto é sempre muito mais trabalhoso do que fazer um outro tipo de verso. E o barroco, ele preza por esse trabalho, né? Por essa ornamentação, né, do trabalho. Então, fiquem atentos também a essa questão da estrutura, da forma do texto, né? Então, aqui a gente tem um poema onde ele traz essa mulher, né? Onde ela tem a questão do anjo no nome, né? E angélica na cara. Então, essa questão de ser um ser angelical, porém também ser um ser carnal, né? E ele reforça essa ideia no final quando ele fala que sois anjo, né? Então, ela é um anjo, porém não é um anjo, né? Que tem a questão do guardar, né? Ele fala assim, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, ao mesmo tempo que tem a questão do ser angelical, né? A gente tem muito essa questão do contraste, né? Então, não é um anjo que serve para guardar, é um anjo que veio para tentar, né? Então, essa aí temos algumas das características, né? Do barroco aí, né? A gente tem essa questão aí de ser um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela é um anjo que guarda, ela é um anjo que tenta, né? Então, é uma das propostas aí do barroco, ok? Bom, eu espero ter ajudado com a leitura, com algumas falas sobre o Gregório de Matos. Não deixem de ler a obra, de conhecer um pouquinho, tá? Eu indico a leitura do prefácio do José Miguel Wisnik. Ele faz algumas análises de alguns poemas, né? E eu acho bem interessante a maneira como ele traz, né? Além disso, ele traz uma fala sobre o conceito histórico, social. Então, o prefácio é bem interessante. Lembrando que os poemas, né, a gente vai ter uma coletânea de mais ou menos, né, 170 poemas, vocês não precisam ler todos os poemas ou memorizar todos os poemas, mas seria interessante a leitura do prefácio feita aqui pelo autor, né, pelo José Miguel Wisnik, ele que selecionou os poemas. Então, fica essa minha indicação e minha dica para vocês. Eu espero ter ajudado e até breve!